Olá, vitoriosa, vitorioso, como é que vocês estão? Eu hoje estou aqui para te perguntar uma coisa. Se você em algum momento já sentiu ou está sentindo lá dentro da sua alma aquele vazio, aquela falta de sentido, por se deparar com coisas em você que você tem muita vontade que mudasse, tem muita vontade de viver algo novo, de experimentar decisões novas, sentimentos novos, de sair de um lugar e alcançar outro lugar na sua alma, nos seus sentimentos, para te tirar desse vazio. Você já sentiu isso? Ou está passando por um momento em que você está sentindo isso? Então esse vídeo é para você também. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que eu vou te levar a conhecer uma versão mais forte de você mesmo, que vai te fazer sair desse lugar. Fica então no vídeo até o final, que você vai descobrir isso em você próprio. Sabe, eu não sei qual a sua faixa etária. Eu imagino pelo interesse nesse tipo de vídeo, né, que é tão introspectivo, que você não seja nenhuma adolescente, ou ainda que seja. Chega um momento na nossa vida que a gente percebe que precisa mudar os nossos posicionamentos e que está na hora de amadurecer, de seguir uma vida de modo mais intuitivo, de modo mais conectada com aquilo que realmente faça sentido pra gente. E isso que eu tô falando, desse vazio, muitas vezes ele se dá devido a coisas, a um jeito exagerado de viver nosso. A gente ama exageradamente. A gente parece que foca a vida no outro exageradamente, sem parar para pensar no valor que nós precisamos ter do nosso amor próprio, no valor, no autocuidado, ser autorresponsável comigo, com as minhas escolhas e até mesmo com os meus limites. Parece que falta limite. E aí, quando eu me vejo na mão do outro, onde só aquilo que o outro me dá é que me deixa feliz, qualquer migalha de amor, de afeto, me deixa feliz, me deixa realizada, me faz rir à toa. Esse tipo de amor, que não é amor, é uma relação doentia, exagerada, faz com que eu me encolha, no sentido de não reconhecer o valor que eu própria tenho e acabo vivendo como refém na mão desse outro ou dessa outra pessoa. Ou então eu sou aquela pessoa que chego no meu ambiente de trabalho, por exemplo, mesmo da família, e quero atender a todo mundo, quero satisfazer as expectativas do outro,
quero servir a todos, tudo de uma maneira exagerada. Exagero, por exemplo, no cuidado com a casa, até, que eu sempre falo dessa importância, né? E que é muito importante o cuidado com o nosso lar, com a nossa casa, o cuidado que nos traga abraço, aconchego. E às vezes a gente se depara com atitudes que são exageradas. E esse exagero que não é legal. Ele pode me levar a um vazio existencial. E esse vazio existencial, ele se deve à minha necessidade de ser validada, de ter a minha vida, as minhas atitudes validada pelo outro. Porque não existe em mim o reconhecimento do meu valor. Eu estou sempre em busca de que o outro diga o meu valor. É como o ar que eu respiro. Se eu não perceber que eu sou validada pela aprovação do outro, eu não fico bem. Só que isso chega a um ponto na vida que isso começa a cansar. Quando a gente percebe que a gente está vivendo uma vida em função do outro. E me deparo com essas coisas que são impeditivas para que eu possa viver uma vida com mais prazer, com maior fluidez e sendo eu mesma, não sendo uma projeção do outro, nem vivendo das migalhas afetivas do outro. Muitas vezes consciente, mas por um tempo vale a pena pagar esse preço de viver pelo outro ou pelos outros, porque a minha necessidade de validação é tão grande. Só que chega uma hora que isso cansa. Como eu falei, isso me traz um vazio que vai se tornando exaustivo. E só quando eu resgato a minha identidade, a minha essência, o meu valor, só quando eu compreendo isso, é que eu começo a me libertar desse jogo de sedução que eu vivo. Porque eu me seduzo por querer agradar ao outro, por ter a minha vida satisfeita, feliz, alegre, em paz, só quando eu tenho respostas às minhas expectativas que o outro me dá. E aí é preciso encontrar um lugar de libertação disso. Porque viver como refém do outro, da outra, dos outros, viver de exageros, querendo agradar a tudo e a todos, não é legal. Isso não é bom e nem existe essa vida. Isso tem outro nome. Isso é como um vício. É como um vício que vai te alimentando, vai alimentando a sua existência, até que chega num ponto que você vai dizer: basta, basta, eu não quero mais viver assim. Esses exageros no atender o outro, muitas vezes, eles são escondidos na nossa alma. Ninguém sabe. É um silêncio que grita dentro de nós a todo momento. É um silêncio que grita que só quem vive é que escuta. E você percebe que precisa mudar quando você começa a perceber que você
chegou a um ponto de exagero onde você passa por cima de coisas inegociáveis para atender o outro. Você começa a acessar lugares que é impossível viver bem, com a consciência tranquila, com a alma leve, quando você esbarra em coisas que são inegociáveis, em coisas que fazem parte da sua essência, de valores. Se você, para você ser importante para o outro, você paga qualquer preço, até paga aquelas coisas que são inegociáveis, coisas da sua essência, a qualquer preço, eu quero estar do seu lado, eu quero te agradar, quero você na minha vida, a qualquer preço. Você precisa reconhecer o seu valor e sair fora dessa relação tóxica, dessa relação que só te diminui como pessoa, como mulher, como homem, que só te desgasta, porque migalha não é para você viver de migalha. Você é muito especial, é preciosa, é precioso, joia rara, lembra das propriedades da joia? Então, essa relação de uma pessoa te sugar e de você concordar com isso, porque ninguém faz comigo aquilo que eu não permito que faça. Não passe por cima do inegociável. Não passe por cima de coisas que têm valor na vida. Senão você vai ser uma caricatura e não uma pessoa completa, inteira e de valor. As minhas conquistas têm que ter a marca do inegociável. Tudo aquilo que eu tenho, a minha casa, os meus bens, meu carro se tenho, minhas roupas, a minha fala, a minha comunicação, tem que ter as marcas de que eu não negocio com tudo. Tem que ter as marcas do inegociável. Tem que ter as marcas do valor que tem a minha alma, do valor que tem a minha essência e do valor que eu tenho. E observe que há uma sutileza nisso tudo. Essa relação, ela é uma relação sutil. Pode ser com mãe, pode ser com filho, com qualquer pessoa. Mas observe que existem sinais. Se para que eu seja importante, para que eu seja amada, eu preciso ser útil. Tenta pensar em tirar a sua utilidade da vida dessa pessoa. Que lugar você vai ocupar? Amor e utilidade se contrapõem. Não falam a mesma língua. Percebe? Amor e utilidade são coisas antagônicas, coisas contrárias. Não torne ninguém mais importante do que você. Porque quando você torna alguém mais importante do que você, você se distancia de você e se reduz. Observe que esse lugar é um lugar de muita sutileza. Porque nesses dias em que a gente fala tanto de buscar a excelência naquilo que fazemos, mas quando eu busco a excelência, o meu estímulo não pode estar na aprovação do outro.
Eu preciso ser inspirada para vencer a mim mesma. Estou sempre buscando conquistar, estou sempre buscando dar o meu melhor, mas a finalidade, o objetivo é sempre a aprovação do outro. Eu não sei onde está a sua utilidade, mas eu posso te dizer que ela um dia vai passar. Eu não sei se a sua utilidade está na sua beleza, na sua juventude, no seu fazer, está no seu trabalho, mas eu sei que um dia tudo vai passar. E o que vai ficar é o que você é na sua essência, é o seu valor verdadeiro. Na Bíblia tem um versículo assim: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Eu sei que esse texto ele tem uma abordagem que é espiritual em relação à vida eterna. Mas Deus, quando nos criou, Ele nos criou para a vida eterna, sim, nós somos eternos. Mas existe um tempo aqui onde a gente vai viver a nossa humanidade e que a nossa alma vai estar juntinho de nós. Então, eu quero trazer uma abordagem para essa vida aqui que a gente está vivendo também. Do que adianta eu conquistar uma família, de eu conquistar bens, de eu conquistar coisas preciosas e perder a minha alma? O que será que Deus quer falar com a gente sobre perder a minha alma? Será que é só na eternidade? Ou Ele está falando aqui, para a minha vida aqui? Porque eu já falei em outros vídeos repetidas vezes que Deus quer que a gente viva na abundância. E viver na abundância aborda que a minha alma esteja livre de amarras, livre de tudo aquilo que me oprime, que me degrada como ser humano. Então, do que adianta eu ganhar o mundo e me perder de mim mesma? Perder a alma é me perder de mim mesma, é me perder de não reconhecer o meu valor, o valor que eu preciso reconhecer que eu tenho. Eu preciso viver a vida que eu fui chamada para viver. Tudo tem seu tempo, né? Eu já falei isso num outro vídeo sobre a importância de usarmos bem o nosso tempo. E tem uma outra questão também no tempo. É inegável que a vida é feita de ciclos. E existem ciclos que são muito difíceis de passarmos por ele. Lembra do tempo da Covid? Quem não lembra, né? Às vezes a necessidade de nos afastarmos do abraço. Ali era uma questão de vida ou de morte. Nos afastarmos do abraço, de pessoas que amávamos, de pessoas essenciais na nossa vida, na nossa convivência. No entanto, esse afastamento foi muito importante. E agora sobrevivemos do tempo da Covid. Esse tempo tão doloroso, mas que nós sobrevivemos. Então, que você faça também assim. Sobreviva afastado do abraço de algumas pessoas. Essas pessoas, normalmente, elas têm um abraço que é maravilhoso. Um abraço sedutor. Ele produz substâncias
que são maravilhosas. A ocitocina, né, conhecida como hormônio do abraço, porque aquele contato do abraço, ele produz a serotonina, a dopamina, que são substâncias, além de viciantes, que fazem muito bem ao nosso corpo, à nossa alma. Mas está lá em Eclesiastes também, 3:5, que chega um momento onde afastar-se do abraço se faz necessário para que eu me mantenha viva, para que eu me mantenha com a alma no lugar, para que eu mantenha a minha alma em lugar sagrado, em lugar de saúde emocional, de saúde mental. E não é fácil. Não é fácil nos afastarmos de pessoas que amamos, porque esse afastamento, ele é essencial para que eu viva. Porque o meu triunfo não está nas minhas conquistas. O meu triunfo está na disponibilidade, na vontade, na sensatez de vencer a mim mesma. Está na minha disposição e na minha coragem de não me perder de mim mesma. Porque não há nada mais importante do que eu ser eu mesma, mesmo em meio ao caos. Na continuação desse texto, que está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 37, diz assim: que daria o homem pelo resgate da sua própria alma, mostrando que a nossa alma tem um valor imensurável, mostrando que se a nossa alma for roubada de nós mesmos, ela não tem preço, esse resgate. Esse resgate, ele tem um valor incalculável, porque o homem não vive sem a sua essência, não tem uma vida com sentido se não for pelos valores que ele traz na sua essência, que são valores inegociáveis. Então não há preço, porque é imensurável, é incalculável o valor desse resgate. Pensa nisso, pensa no valor de ter a sua alma resgatada. Seja livre, você tem valor.